Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edmilson Verca para realizar leitura de um versículo da Bíblia. A segurança daquele que se refugia em Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Amém. Estando presente a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Devido à ausência da vereadora Thelma Blake, que foi fazer um exame médico, solicito ao vereador Paulo Glins que assumir a primeira secretaria DOC. Solicito ao primeiro secretário vereador Paulo Glins que a realizar leitura do expediente. Expediente de 24 de junho de 2019. Ofício número 139, de origem executiva, encaminhando projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar 03/2019, que altera o dispositivo da lei complementar 038, de 14/11/2011, que institui o plano de cargos do magistério e da outras providências. O ofício número 140, de 2019, de origem executiva, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 65 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 64 de 2019, que autoriza instituir o Banco de Armações de Óculos para fornecimento gratuito, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Projeto de lei número 66 de 2019, que concede alvará provisório de táxi, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 54 do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, encaminhando relação de candidatos deferidos para a eleição do Conselho Tutelar. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei número 32 de 2019, que dispõe sobre a prevenção e a punição de atos de pichação, vandalismo e depredação do patrimônio público e da outras providências. Projeto de lei número 56 de 2019, que declara o Teatro da Paixão de Cristo patrimônio cultural imaterial de Canoinhas. Indicações. Indicações número 166 de 2019, da autoria do edil Edmilson Verca, que solicita ao senhor prefeito municipal de Canoinhas, Gilberto dos Passos, considerando a indicação número 10 de 2019 da vereadora Mirim Gabriela Gonçalves, a possibilidade da regulamentação em nosso município da Lei Federal número 10.048 de 2000, que prioriza o atendimento a idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais, bem como aqueles visivelmente debilitados, para que estes tenham atendimento diferenciado nos laboratórios de análises clínicas do nosso município. Indicação número 167 de 2019, de autoria do edil Edmilson Verca, que solicita ao senhor prefeito municipal e ao senhor Rafael Rutile Reder, secretário municipal de planejamento, considerando a indicação número 22 de 2019 da vereadora Mirim Gabriela Gonçalves, a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica na rua Otto Friedrich, bairro Sossego, entre as ruas Roberto Euque e Álvaro Soares Machado. Indicação número 168 de 2019, da autoria do edil Paulo Glinski, que solicita ao senhor prefeito municipal e ao senhor secretário municipal de educação, considerando a indicação número 29 do vereador Mirim Jordânio Martins, a possibilidade de realizar a retirada de entulhos e tronco de árvores caídas no pátio e proximidades da escola Haroldo Carneiro de Carvalho. Indicação número 169, 2019, da autoria do edil Paulo Glinski, que solicita ao senhor prefeito municipal e ao senhor secretário municipal de educação, considerando a indicação número 30 do vereador Mirim Jordânio Martins, a possibilidade de realizar o conserto do telhado do auditório da escola Haroldo Carneiro de Carvalho. Indicação número 170 de 2019, da autoria do edil Paulo Glinski, que solicita ao senhor prefeito municipal e ao senhor secretário municipal de educação, considerando a indicação número 31 do vereador Mirim
Jordânio Martins a possibilidade de instalar lixeiras para coleta seletiva no pátio da Escola Haroldo Carneiro de Carvalho. Indicação número 171/2019, da autoria do Edil Paulo Glinski, solicita ao senhor prefeito municipal, considerando a indicação número 36 do vereador mirim Jordânio Martins, a possibilidade de alterar a Lei Municipal 608/2017, a qual institui o programa Jovem Aprendiz, incluindo o artigo que dispõe 50% das vagas, que disponha que 50% das vagas sejam disponibilizadas aos jovens de 14 a 18 anos. Indicação número 172, de autoria do Edil Paulo Glinski, solicita ao senhor prefeito municipal e ao senhor secretário municipal de Educação, considerando a indicação número 37 do vereador mirim Jordânio Martins, a possibilidade de realizar o conserto dos encanamentos da Escola Haroldo Carneiro de Carvalho. Indicação 173/2019, de autoria da vereadora Camila Lima, solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos, considerando a indicação número 34 do vereador mirim Victor Neuenberg, a possibilidade de realizar, através do assessor da juventude William Godoy, o projeto Prefeito por um Dia, onde os alunos com a melhor média de cada escola passem um dia com o prefeito e os secretários. Indicação 174/2019, da autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao senhor prefeito municipal, considerando a indicação 39/2019 do vereador mirim Victor Neuenberg, a possibilidade de instalar placas de área escolar em frente ao Grupo Escolar Municipal Reinaldo Kruger, localizado na rua Otto Kohler, no Alto Frigorífico. Indicação número 175/2019, da autoria da vereadora Camila Lima, solicita ao senhor prefeito municipal e ao senhor secretário municipal de obras, considerando a indicação 040/2019, de autoria do vereador mirim Victor Neuenberg, a possibilidade de realizar o conserto ou que sejam fechados os mataburros que não estão sendo utilizados ou estão danificados na estrada geral da Cachoeira. Indicação número 176/2019, de autoria do edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, que proceda à colocação de 18 tubos na rua Florentino Alves Vieira, em frente à residência número 640. Os referidos tubos estão desde o dia 17 de março no referido local. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário vereador Paulo Glinski informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Não consta nenhuma inscrição, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Vilmar Sudowski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas, imprensas, colaboradores da casa, boa noite a todos. A minha vinda à tribuna é com relação ao projeto de lei que foi protocolado nesta casa e lido no dia de hoje, projeto 64 de 2019, que trata de um assunto que envolve em torno de 24,5 milhões de brasileiros que têm alguma dificuldade com a sua visão, de alguma forma. E dentro desse aspecto, a gente aqui não está inventando nada, mas a gente está copiando algumas coisas que em outros municípios do Brasil têm dado certo, que seria o aproveitamento das armações que muitas pessoas têm em suas residências, muitas vezes na gaveta, e não está se fazendo utilidade dela, e outras pessoas com enorme dificuldade de poder comprar uma armação e colocar a lente, daí aquela lente que realmente seja a lente adequada para cada pessoa, né? Nesse sentido, tentando aproveitar essas armações que estão nas nossas gavetas das nossas casas, e que essas armações sejam então colocadas em alguns lugares públicos e reaproveitado pelo nosso município, e que seja então doada e repassada àquelas pessoas que têm realmente a necessidade. Então, dentro desse aspecto é que foi realizado esse projeto. Eu vou ler aqui na íntegra o projeto, até para que haja o bom entendimento de todos os senhores e senhoras e a comunidade que nos acompanha.
no artigo 1º, fica o município de Canoinhas autorizado a instituir o Banco de Armações de Óculos para o fornecimento gratuito proveniente de doações às pessoas carentes. Artigo 2º. As doações poderão ser realizadas por qualquer pessoa física ou jurídica, que depositarão as armações ou óculos em urnas coletoras a serem disponibilizadas em postos de saúde e em outros locais públicos ou privados de fácil acesso. Artigo 3º. O Banco de Armações de Óculos ficará sob a coordenação do município, que preliminarmente procederá à retirada das lentes de grau dos óculos para posterior distribuição das armações e que disponibilizará as urnas coletoras. Artigo 4º. O município poderá contar com a participação de entidades públicas e privadas que desenvolvem ações na área social, objetivando a implantação do Banco de Armações de Óculos. Artigo 5º. O Banco de Óculos destina-se exclusivamente ao atendimento de pessoas comprovadamente carentes, mediante cadastro de controle realizado por assistente social e ou servidores designados do quadro próprio do município, sendo indispensável a apresentação por parte do beneficiado do receituário médico que comprove a necessidade do uso do respectivo óculos ou armação. Artigo 6º. Fica o município autorizado a realizar campanhas a fim de incentivar a doação de óculos e armações prevista nesta lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar esta lei que coube através de decreto. Então, esta lei é bastante simples, que vem abranger esse tratamento dentro destas colocações, e quero colocar à disposição dos senhores para apreciação, se for do entendimento, e peço aí a compreensão dos senhores e que nós possamos aprovar esse projeto e que o município possa pôr ele, então, realmente em ação, para que possa atender muitas pessoas que têm enormes dificuldades de conseguir uma armação. Muitas vezes até a lente ela consegue, mas a armação muitas vezes é bastante cara e ela não consegue. Então seria uma forma de fazer esse reaproveitamento dessas armações em bons estados de conservação, que a gente sabe que tem muitos na casa de muitas famílias canoinhenses, com toda certeza. Então, esse é o projeto que fica colocado e colocamos aí a apreciação dos senhores para que nós possamos aprovar nas próximas sessões. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Não, senhor presidente, mais nenhuma inscrição. Passamos ao grande expediente. Coloco em deliberação do plenário a retirada do regime de urgência de 2 projetos de lei. Inicialmente, do projeto de lei 043/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza a cessão de uso e dá outras providências. Esse projeto tem a ver com a indústria da erva mate Iacuí Limitada. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam pedido de retirada do regime de urgência permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado pedido de retirada do regime de urgência do projeto de lei 43. Coloco em discussão pedido também de retirada do regime de urgência o projeto de lei 49/2019, que cria cargo público no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Um cargo de arquiteto. Está em discussão, pedido de retirada de urgência. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de retirada do regime de urgência, projeto de lei 49/2019, que estava trancando a pauta. Coloco em segunda discussão projeto de lei 032/2019, que dispõe sobre a prevenção e a punição de atos de pichação, vandalismo, depredação do patrimônio público e da outras providências. Esse projeto de lei é de autoria do vereador Coronel Mário. Está em discussão.
Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 32/2019. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 56, que declara o Teatro da Paixão de Cristo Patrimônio Cultural e Material de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 56/2019, que declara o Teatro da Paixão de Cristo Patrimônio Cultural e Material de Canoinhas. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador Coronel Mário, proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 559/2019, de autoria da vereadora Thelma Bley, em nome do vereador Mirim Bruno de Favre, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a chapa DZ7, ganhadora das eleições do Grêmio Estudantil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 559/2019. Requerimento número 560/2019, de autoria da vereadora Thelma Bley, em nome do vereador Mirim Bruno de Favre, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Osmar Liskov, secretário municipal de Educação, solicitando informações sobre a previsão para a realização da reforma da Escola Básica Municipal José Groscope. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 560/2019. Requerimento número 561/2019, de autoria do Edil Chico Mineiro, em nome do vereador Mirim Lucas Martins, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o aluno Carlos Pinder, que foi eleito representante dos alunos no Conselho Deliberativo da Escola Educação Básica Júlia Balioli Zaniolo. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 561/2019. Requerimento número 562/2019, de autoria da vereadora Camila Lima, em nome do vereador Mirim Victor Noimberg, solicito que seja encaminhado o requerimento parabenizando a Fundação Municipal de Esportes pela realização do Campeonato do Interior. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloca em votação. Né? Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 562/2019. Requerimento número 563/2019, de autoria da vereadora Camila Lima, em nome do vereador Mirim Victor Noimberg, solicito que seja encaminhado o requerimento parabenizando a chapa O Futuro é Agora, vencedora das eleições do Grêmio Estudantil, Rubens Graciliano de Araújo, da Escola Básica Municipal, presidente Castelo Branco. Está em discussão. Não havendo vereadores ou vereadoras que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 563/2019. Requerimentos número 564 e 565/2019, de autoria de Edil Célio Galesca, requer que seja encaminhado ofício à senhora Ângela Amin, deputada federal, e ao senhor Esperidião Amin, senador da República, solicitando recursos através de emenda parlamentar no valor de R$150 mil para aquisição de uma van para transporte de pacientes que necessitam de TFD, tratamento fora de domicílio. Está em discussão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu só quero justificar esse requerimento. Conversando hoje com o senhor Everton Ranto, que é o nosso chefe do transporte, ele conversou com membros do PP que o indicaram fazer um requerimento, vereador Paulo Glinski, ao nosso senador Esperidião Amin e à deputada federal Ângela Amin, para que cada um dos parlamentares possam, vereadora Norma, disponibilizar R$150 mil para a aquisição, então, de 2 vans para o transporte desses pacientes, né, que fazem o tratamento fora de domicílio, TFD. A vereadora Camila, recentemente a Câmara já repassou um recurso para a compra de alguns veículos
que por conta da licitação e de recursos ainda não foram adquiridos, mas se faz necessário, com certeza pelo número de pacientes, vereador Vilmar Sidócio, que são transportados diariamente para Joinville, Blumenau, Florianópolis, enfim, né, Jaraguá, Joinville, né, Joinville que já citei, mas em Curitiba, mais de 1.000 pacientes mês, se faz necessário a compra dessas vans. E como foi sinalizado, tanto pelo senador quanto pela deputada, dessa possibilidade desse recurso, é que nós estamos fazendo essa indicação, esse requerimento. Então, eu creio que há uma real possibilidade de que esse recurso venha e que, em vindo, possa ser, então, adquirido esses veículos para dar uma melhor comodidade a pessoas que precisam desse tratamento e que, além disso, né, vereador Paulo Glins, que possam, ao se deslocarem, ter uma condição de segurança e também de comodidade, né, mais conforto também, já que esses veículos dispõem de ar-condicionado, enfim, veículos novos, possibilitaria, então, um bom atendimento ou muito bom atendimento. Por isso, eu peço aos senhores e às senhoras vereadoras que aprovem esse requerimento. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ficam aprovados os requerimentos 564 e 565/2019. Requerimento número 566/2019, da autoria do Edil Coronel Mário. Quer que seja encaminhado ao ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Hilário Cato, secretário municipal de Meio Ambiente, solicitando informar qual é o instrumento jurídico adotado pela Secretaria de Meio Ambiente, termo de convênio, termo de cooperação, formulário específico ou outro instrumento legal que possibilitem pessoas físicas, jurídicos e entidades adotarem espaços para fins de manutenção, conservação e melhoria de equipamentos de lazer e cultura, conforme a legislação vigente. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da Casa Legislativa, comunidade presente que nos dá a honra e o prestígio da presença, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Eu formulei esse requerimento porque recentemente foi adotado um espaço público por uma empresa e um dos proprietários da empresa me questionou com relação ao termo de cooperação técnica, que era necessário, né, a formalização de um termo, que eu até desconheço qual, a legislação não é específica com relação a isso, mas para evitar futuros problemas jurídicos, enfim, me pediram para formular esse requerimento ao secretário do Meio Ambiente. Não sei se já existe ou não existe, caso não exista também, que através da Procuradoria seja definido esse instrumento legal, não só para regularizar a situação, mas outras situações de pessoas que pretendem adotar espaços públicos no município. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, vereadora Camila, nobres vereadores, colaboradores da casa, a imprensa, os canoenses que nos honram, a família, sim, sempre presente, o seu Eugênio. Eu queria lhe parabenizar por esse requerimento e até porque eu acredito muito em parcerias público-privadas. Hoje nós estamos aí na onda das parcerias público-privadas. O nosso Natal é um exemplo de que vale a pena essa parceria. E nesta casa foi aprovado um projeto de lei lá antes de 2000 ainda. O vereador Paulo Glins, que eu acho que lembra muito bem, 96. Né, da questão do Adote uma Praça. Eu gostaria muito que isso fosse regulamentado e nesse conceito que também fosse regulamentada essa manutenção e preservação desses espaços públicos, enfim, com parceria público-privada. Se a gente tem alguns municípios que eles têm essas parcerias, então a empresa ela tem o direito de deixar o seu estandarte, enfim, ali com a sua logomarca, e ali ela mostra como que é a empresa e da forma que ela cuida daquele jardim, você vê como que a empresa é organizada. E eu acredito muito nisso e eu gostaria que a gente deveria trabalhar para que isso se tornasse realidade no nosso município, porque eu acho que é o caminho para a gente preservar a cultura e manter todos os nossos espaços e as nossas questões culturais. Continuando a discussão, não havendo mais
Vereadores que querem discutir, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 566/2019. Requerimento número 567/2019, de autoria do Gil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Hilário Cato, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando a edição de decreto em conformidade com o parágrafo único do artigo 2º da Lei 4.649, de 12 de 2010, para regulamentar prazos e forma de adoção de espaços públicos por entidades que têm interesse em firmar convênio com o município nesse sentido. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Esse requerimento vem ao encontro do requerimento anterior. Na legislação de 2010 existem 3 leis, e uma delas, inclusive, o projeto de lei foi do saudoso Vital Pereira, está lá assinado por ele, né, seu esposo, quando teve essa ideia da criação dessas políticas público-privadas para adoção de espaços públicos. Eu só não recordo se é de 96 ou 2004. 96, né? Até pedi o Daniel aqui, era só para confirmar. No time passado eu estudei toda a legislação, existem 3 leis específicas. Inclusive eu tratava hoje à tarde de uma possibilidade de um estudo aqui na Casa Legislativa para nós, dessas 3 leis, formatar um projeto, um anteprojeto ao prefeito, para estimular as pessoas efetivamente a adotarem esses espaços. Existem pessoas interessadas, só que isso tem que haver uma regulamentação e tem que haver um estímulo, né? Como bem a senhora falou, nós tivemos no Natal, lançamento do Natal da Paz, agora do ano 2019, e essas parcerias público-privadas realmente têm pessoas interessadas nesse sentido. Então, em que pese os requerimentos serem até parecidos, mas são 2 coisas distintas, né? Porque é necessária edição de decreto fixando os prazos, porque conversando com algumas pessoas, eles perguntam, tá, mas isso é 1 ano, 2, 3, 5, e a lei não é clara sobre isso. Em função disso que eu estou pedindo a regulamentação do Poder Executivo. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 567/2019. Requerimento número 568/2019, de autoria do Gil Coronel Mário. Quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de Planejamento, expondo e solicitando que segue. Considerando que o início de 2017 foi veiculado nos canais de comunicação do município que a construção do Parque da Cidade, numa área de aproximadamente 227 mil metros quadrados, no bairro Campo da Água Verde, seria prioridade para a atual gestão. Considerando que foi formulado um anteprojeto apresentado na Associação Vale do Canoinha SAVC, entidade atualmente desativada, que em tese seria repassada à Secretaria de Planejamento. Considerando que foi vinculado informações de que foram destinados recursos na ordem de R$400 mil, através de emenda parlamentar, que seriam em tese utilizadas nas obras iniciais de estrutura. Considerando que seria definida a criação de um grupo de trabalho e um comitê formado por diversas entidades responsáveis pelo encaminhamento do projeto. Considerando que houve diversos intervenientes no processo, como desapropriação, reversão de área e indenizações. Considerando que existe a expectativa por parte da comunidade na consecução do referido projeto, antiga aspiração de todos os munícipes, pois seria uma excelente oportunidade para desenvolver mais um atrativo turístico em nossa região. Respeitosamente requer. Se a Prefeitura Municipal recebeu cópia da minuta do anteprojeto da SAVC, se o município recebeu a referida emenda parlamentar de R$400 mil e qual foi a sua destinação. Se foi criado um grupo de trabalho e um comitê formado por diversas entidades responsáveis pelo encaminhamento do projeto, conforme anunciado. Caso positivo, quem são seus membros? Caso negativo, por que não foi criado? Como está, neste momento, o andamento do projeto e se existe a possibilidade do município contratar e ou confeccionar o projeto executivo para a realização deste importante e esperado projeto do Parque da Cidade? Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, esse requerimento praticamente está sendo reiterado, talvez, eu não recordo bem, mas outros vereadores já questionaram essa questão. Esse final de semana eu fui indagado a respeito do projeto do Parque da Cidade e, dentre as informações que me pediram, eu, na própria requerimento, eu fiz a citação, que houveram intervenientes no processo do parque, desapropriação. Nós aprovamos aqui um projeto de lei com reversão de área da UNC,
Outros intervenientes talvez que eu desconheço, mas eu acho que esse é um assunto que nós não podemos deixar nessa Casa de Leis e o próprio Poder Executivo de ser retomado. Até mesmo porque, como eu citei aqui no início de 2017, na atual gestão, né, um dos compromissos seria, né, pelo menos o início da construção desse esperado parque. Na época, salvo engano, acho que o deputado Décio Lima destinou um recurso em torno de R$400 mil, é o que vinculou na imprensa na época, né, para a realização da questão da infraestrutura. Talvez esse recurso foi utilizado para outro fim por falta do projeto. Eu recebi, na época que participava das reuniões da SAVC, o projeto formulado por uma arquiteta, não lembro o nome agora, e acho que esse projeto ele não foi repassado para a prefeitura. Eu sei que houve toda uma discussão nesse sentido, mas é algo que tem que ser retomado, ou a contratação de um novo projeto, ou a própria prefeitura, através dos seus engenheiros e arquitetos, fazer a formulação. Porque senão o tempo ele é muito curto, as coisas passam muito rápido. Segundo informações de pessoas que participavam da SAVC, desde 1949 já está sendo discutido, né? Então, não podemos deixar cair no esquecimento. Até acredito que o prefeito não deixou. Mas são informações que é importante repassar para essa Casa de Leis, até que eu possa, quando conversar com pessoas da comunidade que nos cobram, ter uma informação mais concreta nesse sentido. Eu sei que tem os desdobramentos ainda com relação ao projeto, principalmente, porque se a SAVC, acredito que não passou, teve algum problema, não sei o que efetivamente aconteceu, mas é um assunto que já está sendo discutido desde 2017, nós estamos em meados de 2019 e ele está ainda, digamos assim, está no início desse processo, né, de ativação do nosso parque. A área é maravilhosa, é um atrativo turístico. Hoje à tarde eu estava olhando, inclusive, né, o projeto que já havia sido formulado. É muito bacana, tá? Então, é uma oportunidade que nós não podemos perder, e que se dê início, que se plante a semente e que os futuros gestores desse município se comprometam a dar continuidade, porque eu acho que vai ser um marco histórico e um marco, inclusive, para o desenvolvimento do nosso município. Seria isso. Muito obrigado. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidowski. Quero dizer ao nobre colega Coronel Mário que o seu projeto, seu requerimento é muito interessante, porque é um assunto que realmente tem que ser mais debatido. Assunto difícil de solucionar ele com rapidez. Me lembro, o vereador Paulo Glinski, que o ex-prefeito Orlando Krautler já falava nesse projeto, muito. Sei que o prefeito, ex-prefeito Leoberto, depositou em juízo para uma empresa grande parte daquela área, a sua maioria. Sei que agora o prefeito Beto Passos e Renato Pique, a gestão dos dois, concluíram essa ação que havia sido recorrida pela empresa, e que nessa casa nós votamos um projeto autorizando a discussão da retomada daquela área da UNICE, e que deve estar judicialmente sendo discutido nesse momento, que com certeza vai ser retomado. Mas, senhores, senhoras, como tem coisas que às vezes não andam na forma que a gente gostaria que andasse, não por disposição e vontade dos gestores, mas pelas amarras, pelas dificuldades que muitas vezes se enfrentam. Como foi o caso da rua Teodoro Omiuk, lá no Campo da Água Verde, que se passou praticamente 3 mandatos, né, para que se resolvesse. O presidente Célio viveu isso por muito tempo junto com a gente lá. A gente vê hoje, né, o mercado público, as dificuldades da conclusão dele. E esse é um outro fato também bastante prolongado há muitos anos, Coronel Mário, que está andando aí. Mas muito bem elaborado o seu requerimento, e com toda certeza tem que sim ser discutido, ser colocado cada vez mais em evidência
para que uma hora a gente consiga vencer a burocracia e poder realmente fazer desse projeto um grande projeto turístico no município de Canoinhas. Parabenizar pelo seu requerimento. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 568/2019. Requerimento número 569/2019, de autoria do Edis Paulinho Basílio, Thelma Bley e Camila Lima. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Chiodini, deputado federal, solicitando a possibilidade de repassar ao município, via Fundo de Saúde, 2 emendas MAC, cada uma no valor de R$100 mil. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 569. Requerimento número 570/2019, de autoria dos Edis Paulinho Basílio, Thelma Bley e Camila Lima. Quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando que, conforme se concretize o crédito na conta do Fundo Municipal de Saúde, através de emenda do deputado federal Carlos Chiodini, que o Executivo se comprometa a realizar o repasse no valor de R$100 mil para a PAI, Canoinhas, e R$100 mil para o Hospital Santa Cruz HSCC. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado em votação única o requerimento 570/2019. Requerimento número 571/2019, de autoria de toda utilidade, solicito que seja encaminhado ofício parabenizando a turma da terça pela realização da sexta feijoada da PAI, cujo sucesso do evento se deve à solidariedade, colaboração e o carinho dos voluntários. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores e as vereadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 571/2019. Requerimento número 572, 573, 574/2019, de autoria de toda edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Tadeu Petcharca, do senhor Norberto Francisco Amaral Júnior e do senhor Ivan Rogério Adura. Por se tratarem de requerimentos de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Que continha, senhor presidente. Eu só queria, era para ter feito isso na reunião das comissões, por conta dos vários assuntos que nós tratamos, eu queria conversar com os senhores com relação às sobras da Câmara. Recentemente, essa presidência repassou o recurso de R$120 mil para aquisição de alguns veículos para saúde e para assistência. E conversando com o secretário Gil Baiano, também com o senhor prefeito municipal, se faz necessário, vereador Paulo Glinski, um veículo que é chamado de comboio. É aquele veículo que leva o óleo, que leva a graxa, que leva o óleo hidráulico, né, para fazer a manutenção nas máquinas no interior. E como a secretaria está tendo dificuldade, né, primeiro por não ter esse veículo, segundo por questão orçamentária e financeira, eu quero colocar em deliberação do plenário a possibilidade de eu fazer no dia de manhã um repasse no valor de R$130 mil, que é recurso, né, nossos, sobras aqui da Câmara. Eu não vou formalizar esse requerimento, mas eu gostaria de colocar em deliberação dos senhores e das senhoras essa possibilidade, para que, efetivando o repasse amanhã, possa vir um projeto de lei dessa casa, suplementando o orçamento, né, dada a questão de excesso da arrecadação, provável excesso, possamos, chegando o projeto amanhã, votarmos amanhã, quem sabe na próxima semana, né, já termos essa possibilidade de a Secretaria poder licitar essa caminhonete que vai atender essa grande necessidade que a Secretaria de Obras tem. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloca em votação. Então, os vereadores que aprovam o repasse amanhã, né, no valor de R$130 mil para o Executivo, né, que vai formular um projeto de lei de dotação orçamentária para aquisição dessa caminhonete, permaneça como se encontra.
Está aprovado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao vereador Paulo Glinski, primeiro secretário, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, de maneira bastante breve, eu me comprometi ontem, o vereador Vilmar também estava no estádio, né, de cumprimentar o nosso suplente vereador, Chiquinho da Silva, presidente da Fundação de Esportes, né, o Josemar Jubanski, né, da Fundação, pela realização do Campeonato do Interior. Nós tivemos ontem lá, o prefeito Beto Passos, o vice-prefeito Renato Pique, secretário Caruncho, enfim, prestigiando a final entre o Flamengo de Santa Emídia e a Mirassol lá do Rio do Pinho, sua terra lá, vereador Paulo Glinski. Sagrou-se campeão o Flamengo, né, seu time também, mas 2-1, um jogo bastante disputado, bastante emocionante. E o que me chamou a atenção, senhor presidente, foi o público presente, né? Foi prestigiado de uma maneira muito grande. Eu até comentei e aproveito para cumprimentar, né, os integrantes da Rádio Nativa, na pessoa do Ticão do Brasil, que estava fazendo lá a parte de campo, estava transmitindo o jogo. E eu falei para ele que uma das últimas vezes que eu vi aquele estádio tão lotado foi ainda quando o nosso CAC, o Canoinha, disputava a segunda divisão. Isso é extremamente importante, fazer essa referência e esse cumprimento, né, aos organizadores pelo sucesso, não só do campeonato em si, mas também o Josemar e a sua equipe, como estão tratando, né, do nosso Ditão. Né, o campo realmente, né, dizem, está brincando, que estava melhor que o do Grêmio, que jogou a Argentina. Estava muito bom o gramado, realmente, e muito bem cuidado a infraestrutura do Ditão. Então a gente tem que reforçar esses aspectos positivos, né, e mais uma vez cumprimentar, né, o Chiquinho e também, né, o Josemar Jubanski, que talvez o vereador Vilmar faça essa referência também, mas não poderia deixar de fazer, né, esse comentário daquilo que a gente prestigiou ontem lá. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Vilmar Sidowski. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Só endossando todas as palavras oferidas pelo vereador Coronel Mário com relação ao evento de ontem e o final do Campeonato do Interior, parabenizando já as pessoas mencionadas pela realização. Num dia muito bonito, né? Ontem nós tivemos uma tarde fantástica, apropriada para o esporte. E lá, quando eu vi aquela arquibancada cheia, eu lembrei nos anos de 89, 90, 91, e eu tive o prazer de, naquela época, fazer parte de uma diretoria que conduziu os destinos do CAC naquela época. Muitos dos senhores devem lembrar dessa época, onde eu era diretor de esportes e juntamente no primeiro momento com o senhor Inês Pereira, que era o presidente, depois com o Márcio Pereira, que foi presidente, e outros amigos que se doaram para que aquela época fosse contemplada com um time na segunda divisão do Campeonato Catarinense. E eu lembro que numa noite, jogando Canoinhas e Caçadorense, Coronel Mário, Lembro, estava no jogo. onde nós ganhamos aqui e perdemos lá, naquela noite bastante fria, teve 3.200 pessoas dentro do estádio, vereador Paulo Glinski, tá? Numa noite. Foi assim uma coisa fantástica. Foi o maior público que a gente presenciou durante esses anos que eu participei, que eu estive lá nesses 3 anos que eu tive envolvido com o futebol profissional, né, mas da segunda divisão, onde ganhamos aqui e perdemos lá em Caçador, numa tarde lá de um domingo em Caçador, onde tinha um menino lá, Padilha era o sobrenome dele, estou lembrando agora o primeiro nome dele.
Ademir Padilha. Ademir Padilha, esse menino mesmo aí, sabe? Meu, aquele rapaz fez coisa. Não vou contar a história dele porque não veio o caso. Mas depois, a gente sabendo como que seguraram ele para fazer toda aquela partida, 2 atletas nossos ele deixou sentado por 2 vezes, sabe? De tão habilidoso que era aquele menino. Portanto, ele disputou o Mundial, né, junto com o Renato Gaúcho naquela oportunidade que o Grêmio foi campeão do mundo, né? Ele estava junto naquele time. Mas, enfim, recordações muito boas daquela época, onde se tinha um grande time, onde o público participava, e também o momento era outro, onde as empresas tinham uma vida financeira mais saudável, né, e que poderia ajudar a manter uma estrutura grandiosa, como é uma estrutura de um time de futebol. Mas, enfim, falando disso, vendo ontem lá o estádio com a sua arquibancada repleta, realmente cheia, né? E isso, a memória voltou para trás e começou a rever aquelas épocas de 89, 90 e 91. Mas dizer que o esporte amador está fazendo sua história, que as equipes que participaram fizeram a sua parte, especialmente a torcida, né? Se fez muito presente, com muita tranquilidade, com muita ordem, com muita paz, com muita harmonia no estádio, né? Cada um torceu para a sua equipe, para a sua localidade, de uma forma muito bonita. E as pessoas que fizeram, no caso, na pessoa do Chiquinho da Silva, né? Que é o presidente da fundação, do Josimar Jubanski, e outras pessoas que participam dessa elaboração do campeonato e da condução, que estão todos de parabéns, tem que parabenizar mesmo. Foi uma tarde muito bonita e de boas lembranças. E venceu o Flamenguinho, né? Mas numa partida bem disputada, onde qualquer um dos dois podia ter vencido. Foi bem bacana o jogo, muito bonito. Parabéns, obrigado, boa noite. Mais alguma inscrição? Não, senhor presidente, mais nenhuma inscrição. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outro para o dia de amanhã em horário regimental.